tema cyber está, de fato, fazendo parte da pauta dos conselhos e, obviamente, de todos os CEOs, mas ainda de uma forma muito desorganizada. Bom dia a todos, tudo bem? É o primeiro episódio, bem-vindos. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Mindsec 2025, no estúdio da Red Belt Security. Estúdio criado aqui para o episódio de número 100. Então estamos no último episódio da nossa trilogia. Já foram outros 2 episódios com pessoas de, gente, altíssimo nível. Reparem que hoje eu até coloquei um paletó, cabelinho para trás. Porque não, a turma que está aqui na mesa hoje é amigos, talentos, profissionais de nível que vocês vão ter também esse privilégio igual eu estou tendo aqui, tá? E bom, qual que é o objetivo hoje e o que nós estamos fazendo, né? Só recapitulando, estamos no 6º ano de gravação do Redcast, bastante, 100 episódios, agora o 100.3. E aí nesse momento nós recapitulamos os 99 outros episódios para entender, de fato, quais eram as principais palavras, os principais assuntos. Foram boas horas de, vários minutos ali ouvindo, recapitulando. Claro que nós dividimos isso em algumas pessoas. E naquele momento nós entendemos sobre os principais assuntos, aquilo que de fato estava se tornando mais relevante. Então, ontem já passamos por vários e vários assuntos, e hoje o mais importante, que é para de fato finalizar essa trilogia, é o que nós entendemos como cibersegurança no centro de tudo. Então, ontem falamos ali sobre o início de cibersegurança, pouco sobre perímetro, aquilo que mudou, virou identidade, não mais identidade, é fraude. E hoje chegamos ali ao entendimento de que cibersegurança está no centro de tudo. E não só cibersegurança. A convergência entre fraude, compliance e o board. Só cibersegurança, que era aquilo que nós vimos há 4, 5 anos atrás, era um silo, uma área separada, e uma área que muitos pensam que ela é o topo. Ela é o fim, ela não é o fim. É difícil falar, às vezes pode doer alguns egos, mas cibersegurança é o meio. Elas têm que estar conectadas em todas as frentes, tá? Cibersegurança não é o que roda o negócio. Cibersegurança não é o que gera dinheiro, propriamente dito, mas cibersegurança é o que pode dar continuidade para o negócio, é o que pode gerar, auxiliar a gerar mais negócios, mais dinheiro e fazer de fato essas companhias, essas empresas rodarem isso de uma forma mais segura. Simples assim. Difícil, doído, mas é uma frase que eu falei ontem que eu gosto às vezes de repetir até dentro de casa. Em uma empresa que tiver com dificuldades financeiras, vocês acham que na hora que precisar fazer corte, será feito um corte em fraude, será feito um corte em compliance, em TI ou em cybersecurity? Cybersecurity vai ser uma das primeiras, pode ter certeza. Baseado nisso, nós entendemos que o movimento que aconteceu nos últimos anos e que agora está realmente, de fato, acontecendo cada vez mais constante, é os CISOs estarem ligados com as outras áreas, né? Então hoje a gente não vê mais, de fato, uma área obsoleta, uma área rodando sozinha. Não, CISOs estão se coordenando com DPOs, com antifraudes, auditorias internas, jurídicos, compliance e daí em diante. E para falar desse assunto aqui comigo hoje, pessoas, como eu falei, de altíssimo nível, profissionais super, super relevantes no mercado. Ao meu lado direito aqui, amigo, palestrante, consultor, conselheiro, conselheiro pessoal. Olha só. É verdade, Nick. Que privilégio, hein? Privilégio. Nós temos ali a cada 15 dias, às vezes cada semana, um almocinho. Que acontece ou de segunda ou de terça. E, gente, tem horas que eu falo, parece que você é meu terapeuta, até mais do que isso, né? E o assunto não é cibersegurança, né? Não é segurança. Nada. Então isso é muito legal. Nick Schutko, conselheiro e palestrante, obrigado de novo, mais uma vez aqui ao meu lado, ao nosso lado, sem palavras. Prazer estar aqui com você. Vamos juntos. Todos os convidados e amigos maravilhosos também. Ele não deu muita atenção a um ponto que é importante. Você está falando que são 6 anos para gravar mais de 100 episódios. E a Red Belt também fez aniversário. Fez 16 anos. Parabéns.
como empreendedor, né? Um negócio que é super desafiador, que é cibersegurança, num país que a gente tem desafios, né? Jurídicos, contábeis, fiscais muito grandes, né? Então, assim, primeiro, parabéns, 16 anos é muita coisa. E quando eu falo de podcast, que a gente tem o nosso podcast lá, o Conselho e Conselheiros, gente, para você conseguir gravar 100 episódios, é uma disciplina. Você tem que ter notoriedade, porque para os convidados dedicarem o tempo para participar, tem que ser algo que seja notório. E para ter tantas pessoas assistindo, visualização, o conteúdo é relevante. Então aproveitem não só esse episódio, mas os demais episódios que foram gravados, que com certeza vai trazer muito conhecimento para você. Entenderam quando eu falo? Sem palavras, né? Mas assim, de verdade, e nós somos, né, nós 4 aqui, eu tenho certeza, já conheço cada um já há um bom tempo, extremamente perfeccionistas, né? Não só perfeccionistas, mas de querer realmente pegar aquilo que nós, né, nos dedicamos a fazer e fazer bem feito. Sim. Então uma gravação aqui não é simplesmente vir e falar, nós vamos falar sobre aquele assunto. É feita uma pauta, é comunicado, é compartilhado, as perguntas são discutidas, novas ideias vêm, então isso é de fato algo com muito tempo dedicado para vocês, tá? Então isso de fato é para todos nós aqui, para cada vez elevar nosso nível ali de conhecimento. Boa. Aqui à minha frente, Thiago Cunha, Head de Segurança Corporativa na DOC. Thiagão, obrigado mesmo. Eu que agradeço. Por ter aceito. Thiago, a gente fez o primeiro convite para ele. Foi no evento da Polícia Federal. Lá em Brasília? Lá em Brasília. Você Eu palestrei lá no evento. Baita palestra, baita evento. E ele, eu falei, pô, nós vamos ter o Expand, eu gostaria de te convidar. Ele falou, Du, vai ficar em cima, não vai ter como e tal. Eu falei, tudo bem. Falei, Gabriela, não deixa ele fugir, cara. Vai pra cima. Segura ali, rédea segura curta. e vamos que o negócio é Mas eu falei que eu vinha. Falei, não, Não. a próxima eu vou. Essa aqui eu não consigo, mas a próxima eu tô lá. demais. E Felice Napolitano. Felice é um profissional, um ser humano, que eu também tive a honra de conhecer, né, em uma empresa anterior. Felipe, ele é diretor de riscos, diretor ali também de cyber, então tem toda essa vivência e já passou por grandes bancos, por grandes empresas e tem muito também a colaborar. Felipe, obrigado. Obrigado, Edu. Por ter aceito e estar aqui conosco. Parabéns aí pelos 16 anos, pela Red Belt e no segmento que exige muita credibilidade, né? Demais. Então, parabéns aí pela trajetória e mais uma vez obrigado pelo convite. Maravilha. A gente brinca que a gente não vende cibersegurança, né? A gente vende confiança. Confiança. É o principal, né? Então, acho que a forma que você trata ao longo dos anos, que você lida com pessoas, que você lida com sua própria empresa, em mercados que você atua, mercados que você escolhe não atuar, eu acho que é o que dita a regra ali para longevidade, né? É o que faz a diferença e com todos vocês aqui também. Bom, a gente sempre traz ali um pouco de dados, né, para corroborar aqui o que nós vamos falar. E eu achei um relatório interessante do Gartner, um relatório de 2024, sobre a aproximação com a área de fraudes, né, cibersegurança, fraude e as outras frentes. E aí, em 2024, esse relatório, né, que entrevistou ali mais ou menos 1.150 líderes e empresas na América, né, nas Américas e na Europa, concluiu que até 2028, 20% das grandes empresas irão fundir as disciplinas criando equipes de fraudes cibernéticas. O famoso Fusion Center, né? Para combater adversários internos e externos. E o porquê isso, gente? De forma muito clara. Na hora que um atacante, que não é atacante, né? Que são criminosos. De novo, eu gosto de deixar isso o mais claro possível. Na hora que esses criminosos fazem, de fato, um ataque aos nossos ambientes, às nossas companhias, eles não estão preocupados se eles estão afetando o CISO, se eles estão afetando a antifraude ou a equipe de fraude, de compliance. Não. Eles querem o objetivo final. É invadir, é cometer um crime e talvez em alguns momentos fazer uma parada ou em outros, que a gente está vendo cada vez mais recorrente, tirar dinheiro de forma simples e direta. Então, por que não? Que nós não estamos unidos, né? E esse relatório diz exatamente isso. E ano passado, essa porcentagem era de apenas 5%. Indo direto para a pergunta, Nick, começando aqui por vocês, gente, vamos lá debater, falar que tá errado e que tá certo. Pode pergunta fácil também, tá? Não precisa ser só pergunta difícil, não. Não, vamos puxar aquele histórico, né? Assim, na carreira de vocês atuaram sempre muito próximos às discussões estratégicas. Vocês são profissionais estratégicos dentro dos ambientes que vocês atuam. Há quanto tempo vocês perceberam de fato essa mudança e a aproximação entre cibersegurança e as outras áreas? E o que vocês repararam, como que ela vinha ocorrendo? O que você sentiu ali, Nick?
Só voltando um pouco assim com relação à construção, nem sempre eu tive olhando para negócio. Eu era um cara técnico, minha formação era técnica, então eu era muito apaixonado pela tecnologia e não pelo problema. Isso começou a ficar claro. Lá na Aeromport, a gente vendia a solução para proteger de spam, mas tinha que ter uma justificativa por que fazer esse investimento. Ali eu já comecei a me desafiar um pouco, falar assim, olha o quanto você está economizando de link, que link era bem caro lá naquela época, né, 2015, né? Você também tinha a parte do storage, que era caro, e aí você conseguia viabilizar esses projetos de maneira mais objetiva. Mas nem todas as empresas que eu trabalhei, a gente conseguia usar essa abordagem. Também errei bastante quando eu ia aquela abordagem do medo. Você vai ser atacado amanhã, você tem que investir agora, olha o que está acontecendo na sua vertical, olha o que está acontecendo lá fora. Essa abordagem do medo, ela também não se perpetua, ela não dura muito tempo. Então também essa abordagem foi mudando. Quando eu entrei na Microsoft, que eu comecei a me relacionar com CIOs, CTOs também, os projetos eram um montante bem maior do que só cibersegurança, veio muitas vezes a mensagem que o conselho não tinha aprovado. Mas que diacho é esse tal do conselho que não aprova? Ficou tão claro que a gente precisa, estava todo o embasamento e tudo mais. Às vezes, quando eu vi os relatórios, estava um pouco técnico também, mesmo o CIO e o CTO tinha esse viés um pouco mais técnico. Eu falei, então, como que eu posso aprender um pouco mais de como que o conselho funciona? Quando eu fiz o curso da Dom Cabral. Perfeito. E ali ficou muito claro para mim que seria um desafio muito grande cibersegurança ter uma relevância maior, ou eu, como cibersegurança de background, ter uma cadeira no conselho. Mas o que aconteceu? Na pandemia, os ataques ficaram mais disruptivos. Então você não produzia, o caminhão não saía, isso ficou mais palpável. Então os conselheiros que passaram por ataques como esse começaram a dar uma prioridade maior. E quando a gente fala que cibersegurança quebra uma empresa, eu discordo. É difícil cibersegurança quebrar uma empresa. As que quebraram e aconteceram é porque ela já estava muito mal das pernas. Estava com problema de fluxo de caixa, margens apertadas, e você ficar uma semana, um mês sem conseguir produzir, lucro cessante, multas contratuais, todo esse arcabouço acaba realmente gerando esse impacto. Então, de lá para cá que eu vim abrindo mais a mente para isso e sempre me colocando em grupos que eu não tenha tanto conhecimento quanto eles. E ali você começa a aprender muito mais e ali ter exercícios também de outras abordagens. Ontem o Vitor Senna estava aqui conosco, né, da Gerdau. Grande Vitor Senna. Grande Vitor Senna. E foi uma coisa muito real, de assim, Vitor, vamos lá, se batendo na mesa, não a Gerdau, mas uma outra grande companhia, Fabril, uma indústria, tiver o seu ambiente parado, interrompido por ransomware, uma Gerdau não quebra. E não é porque, além de toda a saúde e daí em diante, é pelo simples fato de que vai parar a área de TI. A área industrial não vai parar. Segmentações de redes, o ransomware não chega até lá. Então, às vezes, aquelas ilusões, né, igual o Nick mencionou, de que o medo parou, já não existe. Né? Existe, sim, aquele receio de parar as coisas. Agora, é diferente quando nós olhamos para uma área financeira. Diferente quando há uma atuação, de fato, em uma fraude bancária. Um acesso a um Pix, a uma conta, balde, algo do tipo. O Brasil lhe permite hoje, através de poucos cliques, eu fazer uma transferência, dependendo de milhões, literalmente naquele instante. Instantânea. E aí a pulverização desse dinheiro é absurdamente rápida. E você comentou a questão ainda em complemento a esse ponto do conselho, né? Você mencionou o Gartner. Eu acredito que tenha sido nessa mesma pesquisa de 2024, e até as Big Fives têm feito algumas pesquisas nesse sentido, que o tema cyber está, de fato, fazendo parte da pauta dos conselhos e, obviamente, de todos os CEOs, mas ainda de uma forma muito desorganizada, né? Sem muita cadência. E eu tive a experiência no banco, eu como CRO, que sempre que se levava um tema como esse, que não chamava muita atenção, você estava falando, eles estavam no celular vendo alguma coisa, eu comecei a levar mensalmente fatos recentes, ataques recentes, né, do mesmo segmento. Isso começou a atrair a atenção. Pô, mas se aconteceu lá, por que não aconteceria aqui? E se acontecesse, o que nós faríamos? E eles começaram a se envolver um pouco mais no tema, até que um dia eu decidi fazer uma simulação. Para tangibilizar ali mesmo. Fala, bom, se isso acontecesse, o que nós executivos faríamos, o que os conselheiros fariam,
e foi show de horror. Foi um caos. Imagino. Eu tinha comigo a área de segurança da informação, o caos já começou, os playbooks que a gente entendia que poderiam funcionar, não funcionaram. Os executivos que foram separados em discussões em algumas mesas com approaches totalmente diversos, né? Não chegavam a um consenso. Não chegavam com olha um só. consenso, É. e os conselheiros também tentando entender onde que eles se encaixavam na conversa, né? E realmente isso foi muito preocupante, porque todo mundo fala, todo mundo sabe o que acontece, e aí a gente sabe que acontecerá, só não sabe quando e como nós reagiríamos, né? E no nosso caso foi um caos, né? E isso foi realmente muito válido para a gente começar de fato se estruturar, né? Entender quem deveria fazer o quê e quando, né? No caso de caos, e inclusive colocamos nessas simulações, né? Uma pessoa famosa do jornalismo entrando em rede nacional falando que o banco, citando o nome do banco, tinha sido objeto de um ataque cibernético e etc., que o banco estava com os acessos à imagem. hackeados. Caos, né? E o conselho nisso? Então, e o conselho realmente fez parte, né? Eles estavam lá conosco e realmente totalmente perdidos, né? Porque você tem conselheiros com várias especialidades, um com mais voltado a finanças, outro a tecnologia, outro a inovação e etc. E a hora que isso acontece, cada um, mas lá no passado aconteceu algo semelhante. Cara, não existe isso, né? A questão A gente se conecta com o ter isso executivo ali. de forma muito estruturada, né? Como fazer. E isso realmente, você mencionou de quebrar a empresa. O fato que a gente vê hoje, a necessidade de um investimento, né? De aparelhar realmente as instituições com ferramentas que nos propiciam uma proteção ainda maior, tá? E o fato vai acontecer, né? A questão é de que forma que a gente está estruturado, e óbvio que é mais fácil ir na casa do vizinho que o portão é mais baixo, né, do que naquela que tem uma proteção um pouco maior. Mas mesmo assim, o crime hoje extremamente organizado, né, muito mais que as empresas, Super rentável. super rentável, com pagamento de bônus inclusive, né, pelo resultado da operação. Então a gente tem que, de fato, sensibilizar, né, todos os níveis da organização, né? Desde a base da pirâmide, que é uma credencial vazada e eu não preciso ter várias expostas, né? Eu preciso de uma, né? Então, desde a base da pirâmide até o topo ali, para a gente, de fato, ter uma disseminação de cultura de riscos, né? E entender que todos nós somos responsáveis por isso, né? Perfeito demais. Tiagão, você tá ali no core de antifraude, envolvido com todas as áreas de grandes empresas relacionadas à fraude. Envolvimento, igual eu mencionei, né, no início aqui, pô, você palestrou no evento da Polícia Federal, você tem contatos diretos, você entende o que está acontecendo. Essa informação, né, de que espera-se que até 2028, 20% das grandes empresas terão seu Fusion Center. É uma realidade? Ou você acha que ele está muito distante? Um bom ponto. Eu até, nas minhas palestras, mostro essa pesquisa também. Quando eu estava lá no evento lá presencial, então tá bom. Eu acho que isso pode ser uma realidade fora do Brasil. Acho não, tenho certeza que é uma realidade fora do Brasil. Ele fala que 5% hoje já existe, e pelo que eu vejo, as conversas que eu tenho com os pares, principalmente setor financeiro, isso não é uma realidade. Ainda operam em silos separados. Estão agora começando a entender o que é o Fusion Center e o que pode trazer de benefício, que o benefício no final do dia é reduzir perda financeira. Perfeito. E aí a gente começa a atrelar o negócio, né? Porque é o que eu falo, a cada 10 milhões perdido, quanto que tem que ter de receita para voltar 10 milhões para o caixa? Você cuida do seu negócio, você sabe qual é a sua margem. É muito dinheiro. A gente está falando já de bilhões, centenas de milhões. E esse criminoso, ele impacta diretamente não só as empresas, mas a sociedade. Ele alimenta outros tipos de crime. Então é um negócio muito ruim. Então, assim, eu conversando com os meus pares, eu estou começando a ver agora esse movimento dos bancos entenderem, falando o que faz, mas ainda em estruturas separadas, tentando se aproximar processo e tudo mais.
As conversas estão começando ainda, né? Estão começando a entender que isso é uma necessidade. Esse é o grande ponto, é uma necessidade pro negócio financeiro, principalmente. Porque o tempo de detecção, tratamento, a resolução, esse é um número também que não tem de mercado, mas é um estudo que a gente fez interno lá, acompanha várias fraudes no setor financeiro como um todo, que assim, 10 a cada 10 minutos de exposição são de 1 a 2 milhões de perda financeira. Uau. Do que a gente vê, por exemplo, do momento de uma exposição até... E aí isso vai escalando depois quando acontece. Porque, naturalmente, os fraudadores se comunicam, são bem organizados. A gente começa a monitorar, por exemplo, a Deep Web e começa a ver que eles começam a tentar captar mais pessoas para fazer parte do golpe, do esquema, no dicionário deles, no trampo, no bug. E isso vai subindo. E se a empresa não detecta, não responde rapidamente, acontece como várias situações que a gente viu, que o incidente começa meia-noite e eles vão apertar o botão do pânico 10 horas da manhã. E aí a gente vê centenas de milhões, quase bilhão de reais sendo perdido. Então ainda eu acho que não está acontecendo na prática, tá? Eu tive a oportunidade do ano passado também de ir com uma palestra em Washington, e aí eu tive com o FBI, com a CISA, e foi uma provocação também que eu fiz com os executivos lá de outros setores, e não me mostrou também uma realidade tão forte nos Estados Unidos. Jura? É. Eu tinha curiosidade disso. Não me mostrou, pelo menos estava com outras instituições. Eu acho que também porque ele tem uma legislação muito mais forte. Isso não é um crime de baixa gravidade. Aqui, todo criminoso que é preso, no mesmo dia ou no dia seguinte, ele sai. Porque ainda é considerado um crime A tipificação do crime é muito ruim. Então, assim, Os laranjas mesmo, os laranjas eles não são presos. Os laranjas não tem. Eles estão começando a sofrer muito mais. A América Latina, que a gente está indo agora mais para América Latina, né? Colômbia está começando a sentir muito mais isso também. Mas o Brasil, ele tem essa capacidade ruim de exportar esse conhecimento e tá nas tendências. Mas uma coisa que eu queria reforçar, que eu falo assim, e não é um negócio que é da noite pro dia. Eu lembro, 10 anos atrás, trabalhava com o Nick na FireEye, e eu recebi um convite de um grande banco para montar uma das primeiras áreas de cibersegurança dentro da auditoria interna, terceira linha de defesa. E ali eu parei para pensar, em algum momento, falei, pô, né, área sempre fui mais técnico, mais, né, poxa, auditoria interna, esses caras sempre me ferraram na minha vida, né, tipo, né, vamos olhar assim, a pessoa que tá no dia a dia sempre olha a auditoria como aquela área que tá polícia e não sei o que lá, e aí eu tive um desafio de falar assim, vamos montar uma terceira linha de defesa com especialização em cibersegurança para desafiar a primeira e a segunda linha. Cara, eu refleti muito sobre aquilo, eu falei, caramba, será que é isso que eu quero pra carreira, né, até conversei com o Nicolas na ocasião, com o pessoal, mas eu aceitei. E a gente montou uma estrutura de fato, com um arcabouço tecnológico, com conhecimento, para sentar do lado do CISO, né? Do lado dos pares ali, para discutir no mesmo tom. Bem propositivo Bem mesmo, né? Não é assim propositivo. só apontar o dedo. Exato, e assim, entendendo a dor também, tendo razoabilidade, e eu comecei a ter a oportunidade de participar dos comitês de risco, comitê de auditoria, comitês de conselho. Foi ali então que isso começou? Foi ali que eu comecei a entender, falei assim, o conselho, os comitês, eles não entendiam. Tô falando isso há mais de 10 anos atrás, né? 10 anos atrás. E eles muito preocupados já naquele momento. E toda vez que eu levava um risco, eram sempre... E aí a gente vai afinando, vai aprendendo como levar essa mensagem. E eu falei, eu preciso buscar conhecimento. Aí eu falei, eu preciso fazer uma formação, uma especialização em finanças, em negócio. Eu preciso fazer uma formação em compliance. E aí eu acho que essa formação também foi me dando conhecimento e entendendo como que eu deveria me comunicar com ele. Porque eu lembro, assim, de diversas reuniões eu apanhar. De eu falar assim, consegui comprometer a aplicação e conseguir baixar tudo que eu queria aqui, exposição grave. Mas o que isso impacta o meu negócio? Olha o que eu perco de dinheiro. Eu consegui fazer um negócio aqui que eu consegui uma exposição, por exemplo, de sacar dinheiro. Aí volta uma pergunta para mim, você sabe quanto de dinheiro a gente tem em espécie na rua, em ATM? Como você massifica isso? Qual a exposição disso? Isso foi me trazendo uma visão de que, assim, não adianta eu querer levar cibersegurança, porque a gente leva no amor. A gente trabalha é apaixonado. com isso, e tem aquele negócio,
A gente descobriu isso, o time descobriu isso. É problemático. Problemático para quem? Para o quê? Para qual é o apetite que a empresa está disponível? Porque tem que ter um apetite definido de risco. E aí eu lembro que a gente começou a definir valores. Ó, esse valor é baixo, tá ali, a gente vai gerenciar ele. E aí depois eu tive outras oportunidades que a gente vai falando de absorver áreas de fraude, absorver áreas de prevenção à lavagem de dinheiro. Olha que demais, porque olha como esses episódios estão conectando e foram bem pensados para isso. Ontem nós falamos também no segundo episódio sobre o CISO, que era técnico, 100% técnico, eu sou fodão, que ele não consegue sentar na mesa ou na cadeira de um conselho, que ele não sabe se comunicar. Ele não senta na cadeira dos level. Do C-Level, não sabe, não consegue. Não tô nem... Não vamos nem falar de, né? E quando quando eles são convidados para dar um check ali no nível de conselho, porque é muito mais, acho que para cumprir a agenda, é isso. Eles não conseguem ter uma recorrência porque não sabem se comunicar. Olha a mudança que você teve que fazer de carreira, de entendimento, e nós falamos muito isso sobre ontem, né? De que o profissional ele precisa se dedicar a isso, entender aonde estão os gaps e entender do negócio. E foi o que você fez. Entender que eu sou especialista em cibersegurança, mas eu tenho que ser especialista no meu negócio antes de tudo. Sim. E tem um ponto aqui nesse trânsito do CISO com a alta administração, que é a linguagem, Sem dúvida. né? Eles precisam ser extremamente lúdicos ao falar do tema segurança da informação. Com materialidade. Porque quando você começa a falar, um fala assim, muito técnicos, você não consegue de fato atrair atenção e de fato transmitir a relevância do tema. Então a questão da linguagem também é muito importante nesse sentido. E eu tenho visto alguns movimentos, discussões na verdade, da mesma forma que por questões de governança, a auditoria interna se reporta ao conselho, que há uma tendência que o CISO também se reporte ao conselho. Por quê? Quando isso acontece, qualquer limitação de orçamento para que a empresa esteja de fato protegida, não seja de responsabilidade do CEO. Que o CEO tem, obviamente, as metas a serem batidas, seja ROI, seja índice de eficiência e etc. E isso pode inibir investimentos na área de cyber. Olha só. A partir do momento que você tem isso com um reporte direto ao conselho, com total independência, quem vai bater o martelo é o conselho. Não, CEO, você vai fazer, nós temos essa preocupação, isso é prioridade, se vire aí por orçamento, você vai fazer. Então, há essas discussões também. E eu também tenho certeza que a gente não vai chegar nesse número, porque acho que do ano passado para cá, se eu não estiver errado, empresas que tiveram ataques disruptivos, que tiveram multas enormes a serem pagas, fazendo desinvestimento em cibersegurança, porque lá em 2022, 2021 da pandemia, que teve um ataque disruptivo, depois não teve mais, agora a gente não precisa mais investir. Ou CISOs que estão no cargo de diretoria, eles falam, nossa, mas a gente está pagando muito para esse CISO, vamos mandar ele embora e agora a gente contrata um gerente. Então, essa outra comunicação que, assim, só está seguro porque a gente vem investindo de maneira crescente. A estratégia está sendo bem executada porque é um profissional com bagagem, com experiência. Me assusta muito quando essas coisas acontecem. Isso, e é uma coisa que a gente estava discutindo ontem também numa conversa, que é atingir um certo nível de maturidade. E eu não gosto de falar muito de maturidade, porque assim, quando a gente fala de maturidade, eu tô lá 3.5 ou 4. Mas eu falo que é a frase do Mike Tyson, né? Você tá bem até o primeiro soco. Porque você pode estar na maturidade 4, ter um incidente, que é aquela probabilidade, que é outra coisa que o Gartner tá tirando do discurso de probabilidade do risco, porque basta um Sim. pra... Da probabilidade ali não... entendeu? Assim, como é que você tem histórico de probabilidade nessas questões, né? Então assim, como é que a gente olha para isso de fato e dá materialidade na forma de comunicação. Então, não tem como. De fato, olhar para isso é super importante. E quando a gente fala de Fusion Center ou Cyber Defense Center, eu vejo que funciona quando você tem indústria ou muito IoT. Não tem essa de você ter um SOC para TI, um para OT, um para IoT. Aí sim é um Fusion Center. O primeiro nível, sim, né? Ele é um pouco mais genérico, mas aí o segundo nível vão para quem é mais especialista, né? Na parte de protocolos, isso. Mas não dá para você ficar separando o SOC de um lado para o outro, né? Então, Fusion Center acho que funciona bem para isso. E, Felipe,
por onde você já passou, né? Várias e várias histórias. Nós já, né? Eu já tive também o privilégio, o Felipe já me levou por uma mesa de conselho para apresentar resultados, um negócio bem diferente, e tava meio claro para mim, por mais que você pode falar que, mas ainda não estavam tão capacitados. Sabiam, né? Os conselheiros sabiam o que estava acontecendo, qual que era o risco, e de bancos parecidos já tive o mesmo privilégio, oportunidade, com outra experiência, tá? Coisas assim assustadoras. Mas eu te conheci como diretor de riscos. Cyber estava ligada de alguma forma e fraude também. Como que foi essa maturidade para se desenvolver? Foi devido a algum problema no passado que teve isso? Ou foi aquela assim, não, faltas de pessoas, vai pegando esse chapéu aqui, vai colocando? Eu vou resgatar uma palavra que você citou aqui. Eu desenvolvi minha carreira em auditoria interna. Eu passei por externa, por interna, e no dado momento o banco decidiu mudar uma estrutura e criar uma diretoria de riscos integrados. Olha só. Que ano que era isso, só pra gente ter uma ideia? Isso em 2023. Tá. 22, 23. E eu, com toda a minha carreira, desenvolvi auditoria, avaliando ao longo dos anos o cenário que eu entendia que seria o perfeito e etc, né? O auditor, ele recomenda, mas não faz nada, né? E nem pode. Eu sei. Mas é engraçado. De fato, eu assumi esse desafio e eu tinha 4 superintendências, uma que era de cibersegurança e tinha a parte de LGPD e tal, eu era o DPO. Eu tinha uma cadeira de prevenção a fraudes, lavagem de dinheiro. Eu tinha uma cadeira de compliance e controles internos e uma outra cadeira de todos os riscos, operacional, mercado, liquidez, crédito, socioambiental e etc. E o nome da diretoria, Riscos Integrados. Parte do princípio que antes de eu tentar me integrar com o resto do banco, eu tenho que ter uma diretoria integrada. Olha só. E aí, resgatando uma palavra que você mencionou, silos. Eu tinha o silo de cyber, tinha o silo de fraudes. As pessoas não se falavam, não almoçavam juntos, não tinha essa integração na própria diretoria. E a hora que a gente começa a observar mercado, hoje em dia, dificilmente você tem aquela fraude ideológica, né? O Felipe se passando pelo Edu se passando pelo Nicolas. Você não tem mais isso. É Fraud difícil, application. né? Você não tem esse tipo de fraude. Você tem fraudes eletrônicas, fraudes cibernéticas. E eu, isoladamente, indo para casa, indo para o banco, pensando, puta, eu preciso mudar isso. Porque todos os movimentos que eu tinha feito para tentar integrar essas duas cadeiras não estavam rolando. As pessoas não estavam sensibilizadas de que isso tinha que acontecer. Eu decidi integrar essas duas áreas. Procurei pelo CEO, falei, olha, estou pensando isso, obviamente eu vou ter que eliminar uma cadeira e vou colocar... Iniciativa sua mesmo. Sua, minha. Eu vou manter o CISO como o gestor dessa cadeira e vou integrar cyber e fraudes. Pô, cara, mas de onde você tirou isso? Onde você viu isso funcionar? Falei, olha, se vai funcionar eu não sei. É uma tentativa. Se não der, a gente volta, separa, traz um gestor de fraudes e tudo bem. Fiz isso. Coloquei todo mundo numa mesma sala. No primeiro momento, as pessoas, nesse movimento híbrido, não, você está mais aqui e ali, e as pessoas começaram a se integrar. Até que, uns 7 meses depois, já as áreas integradas, enfim, passamos por um evento de cyber. E fomos para uma sala de crise, todos juntos. A experiência, óbvio, de passar por um evento de cyber nunca é muito boa, mas o fato de termos essas duas áreas integradas fez total diferença. Principalmente por uma palavra, tempestividade. Porque enquanto o cyber estava atuando, buscando qual IP e etc., a equipe de fraudes já acompanhando naquele momento, já entrando com os outros bancos, segura o Pix, segura não sei o quê. Então, assim, não era aquela, tá acontecendo alguma coisa, avisa o fulano lá que tá... Não, estava todo mundo na mesma sala, né? Os heads das áreas e os coordenadores já entrando com os bancos. Já tinha empatia entre as pessoas. Então, assim, vontade de a fazer acontecer. tempestividade, isso fez total diferença. É um modelo que vai acontecer nos outros bancos? Não sei. Mas no nosso exemplo, foi muito válido. As áreas continuam integradas.
você vê pessoas de fraudes, de prevenção a fraudes, interessadas no tema de cyber e vice-versa. E isso faz que haja uma complementariedade de conhecimento, né? Porque, principalmente a área de prevenção tem um relacionamento maior com outras instituições, né? Isso faz com que as pessoas consigam fazer bench em relação a cyber, em relação à prevenção a fraudes. Então, esse nosso exemplo, em função desse evento, fez total diferença. Então, ou seja, uma ideia que você teve lá atrás, que colocou para teste, que não tinha ainda isso no mercado. Então, assim, você deixa eu responder até a nossa... Que ano que foi? Desculpa. Isso foi em começo desse ano. Começo desse ano. É. Então, esses 20% aí, 5% de convergência, tá baixo. É interessante que depois desse fato, né, óbvio, em relação com outros bancos, de buscar isso, aquilo, pô, mas o que aconteceu e tal, como é que vocês conseguiram recuperar recursos, etc. Ah, não, porque a gente tem um modelo assim, assado. Os bancos começaram, outras empresas começaram a nos procurar para entender como tinha ocorrido esse processo, né? Mas foi assim, inicialmente por uma dificuldade de fazer com que as duas áreas tivessem essa integração, né? E não foi muito diferente você também, né? Em que ano que você conseguiu juntar tudo? 3 anos atrás. 3 anos, olha. 3 anos atrás. Bastante. A gente fez a primeira junção entre segurança e cyber. 3 anos a gente decidiu criar uma vice-presidência de segurança corporativa. Esse é o nome, né, que a gente decidiu dar. E juntou o time de segurança e prevenção à fraude. E a gente criou, eu acredito que do país seja um dos primeiros Cyber and Fraud Prevention Center próprio, olhando de forma integrada ameaças cibernéticas e ameaças de fraude, integrado, olhando para tempo de análise, tempo de resolução, playbooks definidos. Então, um primeiro time, ele olha desde as conexões até as conexões e o dinheiro passando e o dinheiro saindo. Então, a gente criou esse CFC há 3 anos atrás e os resultados foram super positivos. Mas não foi no amor. Não. Esse é o grande ponto. Começa a ter eventos de perdas, de fraude, e aí você começa a entender. E eu, né, a área de segurança, nativamente, é a primeira que monta lá o War Room, faz a gestão de crise. E acho que como a grande maioria das empresas ainda tem, talvez era o seu desafio quando dá o problema, então todo mundo desconectado, você monta um War Room, você já tem o desafio de começar a puxar as pessoas pro War Room. E a fraude normalmente não vai acontecer meio-dia, 1 hora, 2 horas, vai acontecer muitas vezes de madrugada, com o Pix agora instantâneo, em qualquer momento. Eu tinha já o desafio de começar a colocar todo mundo na sala, porque lembra que eu falei do número, né? Eu preciso bloquear isso, então eu preciso bloquear no antifraude, eu preciso bloquear o IP, tem várias ações coordenadas. Te demorava muito para conectar as pessoas. E quando chegava na sala, era um ringue de boxe. Era briga interna. Mas briga interna. Não, o seu modelo de risco não estava certo. A tecnologia que publicou essa API não passou por não sei o que lá. Ah, não, o time de segurança que não colocou o controle ali. O time de controles internos que não mapeou a perenidade daquele controle. Sabe? Começava a virar uma bagunça. E aí eu tinha que parar e meio que reorganizar, colocar o equilíbrio na sala e falar, gente, vamos focar agora na solução. Entendi. No negócio. Uma vez, 2 vezes, chegou, e aí as cobranças vindo, e você tendo perda financeira, né, é ruim. Aí eu cheguei um dia na reunião, e eu já estava na oportunidade também de fazer parte do C-Level da empresa, e a área de previsão estava com um par meu, que era de operações, e eu falei, cara, não dá mais. Tá muito desconectado. E você tem muita coisa na operação para tocar, relacionamento com o cliente. Vamos fazer o seguinte, deixa eu tocar esse negócio. O que você acha? Ele olhou e falou assim, cara, acho ótimo. E aí já começa a empatia e não aquela preocupação que a gente vê muito, né? Eu vou perder um pedacinho daqui. Ele tinha tantas outras coisas para resolver que tem que pensar no melhor para a empresa. A gente alinhou lá com o CEO, falei, cara, vamos fazer isso de forma integrada, a gente monta lá, nem tinha o nome ainda, a gente faz um SOC de fraude, aí ficou pensando como é que a gente ia fazer, e a gente fundiu isso. A minha sorte, talvez também para uma empresa não tão gigantesca, com sei lá, na época, mil e poucos funcionários, a área de fraude e segurança já tinha lá as suas interações, foi fácil de puxar essa galera para dentro e trabalhar em harmonia. Trabalhar junto, a gente construiu um CFC dentro do espaço 24 horas para monitorar para tudo isso e tal, e trabalhar em conjunto, em sinergia. E aí os números começaram a aparecer. Por quê? Não é que eu não tinha mais um evento. O evento acontecia, mas eu detectava e respondia muitas vezes sem perder dinheiro. Entendi.
Não materializou. Não materializou. Começou a reduzir muito a perda financeira. Eu comecei a medir indicadores de análise, de detecção e tratamento. E aí, os próprios acionistas, os próprios investidores começaram, poxa, o que vocês estão fazendo? Os números de fraude começaram a diminuir. Até porque você investiu em defesa e essas defesas estavam funcionando. Exatamente. Puxamos o time de tecnologia, colocou uma matriz de desenvolvimento na matriz do produto, porque por uma empresa de tecnologia, o produto começou a ser integrado com risco, com segurança, Desde o princípio. com fraude e com privacidade num viés único. Não é mais um monte de área indo na engenharia e falando, deixa eu rodar um assessment aqui, deixa eu ver se você está fazendo o design X certo. Então a gente fluiu todo o fluxo, melhorou a comunicação com engenharia, aportamos tecnologias, lógicos, nas esteiras para nos ajudar, e começamos a trabalhar muito comunicação e cultura na empresa. Legal. Isso é uma das coisas super importantes. A grande maioria das empresas fala de segurança uma vez por ano porque é obrigado por uma certificação. A gente faz isso, ela é importante porque eu preciso mostrar a materialidade na minha certificação. Mas a gente tem os processos de conversa com todos os colaboradores que sempre ali, uma vez por mês, eu pego 10, 15 minutos e falo sobre segurança, falo sobre fraude. A última agora, recente, a gente começou a falar sobre aliciamento de colaboradores. Explicamos o que é um aliciamento de colaboradores. Uma engenharia social, mostramos um caso real para toda a empresa de um fraudador, um criminoso, ligando para um colaborador, se passando por alguém de tecnologia para tentar acessar o equipamento, como que o colaborador reagiu, ensinando se era o certo, se era o errado. Então, assim, na prática, a gente conectou a empresa para entender que isso é um problema sério. No setor financeiro, fraudes significativas podem impactar muito no resultado, credibilidade e tudo mais. E a gente construiu isso aí nos últimos 3 anos e vem evoluindo e tivemos a oportunidade de fazer várias conversas já sobre isso. E agora, né, puxando já o que a gente vai falar assim, nos últimos 6 meses, então assim, já estava comigo segurança, privacidade, riscos financeiros e riscos operacionais e controles internos, eu também peguei a parte de compliance e prevenção à lavagem de dinheiro. Porque a gente começou a entender como crimes financeiros. Então, assim, a fraude prevalece, a fraude acontece. Follow the money. A fraude acontece para depois ter a lavagem do dinheiro. E para que eu vou seguir a regra dos 45 dias para comunicação para o COAF, se no transacional, quase em tempo real, eu já consigo perceber que aquilo é uma transação de lavagem de dinheiro? Para que eu vou? Eu tenho que ser mais diligente, mais rápido. E com um background de tecnologia, eu acho que é o grande ponto que eu deixo de mensagem para os CISOs e para o pessoal que está na área de segurança a gente tem muito conhecimento tecnológico. Foi o que eu falei ontem na palestra lá, a gente está numa posição A gente privilegiada. Privilegiada, a gente entende o que é dados, a gente entende tecnologia, a gente consegue aplicar ML, inteligência artificial, nos processos, ter métricas para ser muito mais rápido, muito mais assertivo, e aplicar inteligência artificial na criação de modelos de dossiê. Arquitetura, né? Você que conecta com a igreja. E aí você pega nativamente as áreas de compliance, lavagem de dinheiro, fica lá no cantinho. Você pegar o pessoal de fraude, ficava lá no cantinho. Quando você conecta tudo isso, é uma riqueza de dados, de conhecimento, que conecta na parte de investigação. Então, nos últimos anos, eu não tinha tanto relacionamento com força policial. Esse time de prevenção que veio para mim, me abriu com todas as instituições, com relacionamento com as instituições, porque assim, não adianta achar que o MED vai resolver os problemas, né? Você abre o MED, uma coisa importante, vocês sabem quanto do MED hoje? O MED, para quem não sabe, é a medida especial de devolução do Pix quando você cai numa fraude ou num golpe. A taxa de efetividade hoje do MED no mercado brasileiro é de 8%. Só 8%? Só 8%. Porque ele só faz um hope hoje. Agora vai ter a nova versão do MED, que vai fazer mais hopes, mas o dinheiro triangula rápido. Então, imagina, vamos falar de um golpe, não vamos nem falar de fraude tão gigantesca como aconteceu recentemente. Então, lá mandaram um WhatsApp, ele achou que era a avó, ele fez uma transferência, ele vai abrir um MED. Qual a probabilidade, depois dele abrir o MED, o banco analisar e tudo mais, 8%, do dinheiro estar na conta seguinte? É muito baixo. Então, assim, os bancos também precisam melhorar a qualidade de regras para cash-in, que a gente chama, né? De como que o dinheiro está entrando, se tem suspeita, não tem. De onboarding também desses novos clientes? E de onboarding, com certeza. Tá bom. Reconhecimento facial, um monte de tecnologia hoje, porque assim, não existe mais, é muito baixa a fraude, isso que a gente chama do FA, né? Que é Fraud Application, que é pegar o documento seu e abrir uma conta falsa. Isso... A gente vê essas fintechs que acabam sendo julgadas e... Exato.
Porque elas não fazem isso. Esse onboard Um onboard horrível, você não É consegue do jeito que validar. Então, o mercado hoje é 8% do match. Por exemplo, quando eu olho para os nossos números, é superior a 35%. Por quê? Regras no cash-in, comportamento, eu faço cautelar do dinheiro na entrada, e eu seguro para analisar se tem comportamento ou não indevido. E tudo isso vai elevando a sua nota, porque tem um ranking do Banco Central também das instituições que tem a melhor nota nesses processos de resolução 6, etc e tal. Eu convido a todo mundo, vai lá no Banco Central e avalia cada instituição. Quem tiver na primeira é a pior, tá? não é melhor, né? Não, nossa, Eu brinco e falo assim, quando você rola Tem que rolar a página lá. a página, né? As primeiras são as piores, né? O pessoal olha, dá a percepção de não, o primeiro não é o bem colocado, não. O primeiro é o que tá mais ferrado, né? E tem indicadores para isso e tudo mais. E aí, assim, a gente começou a mostrar nos números de impacto de quanto é a perda financeira efetiva. E aí você traz o conselho junto. Então, eu até estava brincando com o Nicolas agora há pouco. Eu tenho a oportunidade de estar no C-Level, então eu tenho as minhas reuniões com o próprio conselho, e a gente tem um conselho internacional também, então que desafia bastante, pergunta bastante e tudo mais, mas tem o ponto de contato direto comigo. Então, precisa de alguma coisa, o conselho já manda mensagem direto. Legal. entendi. Estrangeiro já me manda mensagem direto perguntando. Já pula um rope, a comunicação é fluida, eu não vou esperar Legal. que o meu C-Level, imagina o CISO que está na cadeira atual, o C-Level dele vai ter que levar a mensagem para frente. Será que é a mensagem mais adequada do que ele está fazendo? Então, E tem tudo um isso. ponto aqui, considerando essa fala, sabe essa questão quando você começa a dirigir, seus pais falam assim, ó, o problema não é você, são os outros, né? Por que eu estou dizendo isso? Hoje não temos essas fraudes ideológicas, o onboard é bom, né? O cara validou e tal, só que é o laranja que tá, então vão usar esse laranja para fazer o trânsito do dinheiro. Você tem as IPs, né? Então, com quem você está transacionando? Você conhece essa instituição? É porque assim, não é só você está fazendo o seu trabalho, mas você tem que se preocupar com os outros também, né? É um risco sistêmico. Porque quando o dinheiro sai, não necessariamente essa IP vai retornar esse recurso, né? E a gente viu recentemente o que aconteceu aí, né, envolvendo várias IPs. Então, não é só o que você faz, é com quem você transaciona, né? Então, isso fala um pouco do que a gente precisa fazer. E essa integração também desse exemplo que eu tive, na verdade, acaba mostrando duas coisas. Provocação, as duas áreas se provocavam, porque prevenção está vendo uma situação, pô, mas se vocês fizessem desse jeito e tal no dia a dia, e vice-versa, por que você não coloca uma automação nesse processo de prevenção, que isso vai me ajudar nisso? Então, essa questão da provocação também é muito válida. E tem a questão assim, quando estávamos na sala, né, e foi válido o exercício, mas depois tem o dia seguinte, fala, bom, ajudou, foi muito bom, mas o que poderia ter sido diferente? Lições aprendidas. Quem mais poderia ter participado, sido chamado para participar dessa discussão, né? Então isso é muito válido, né? Não, o cara de TI de tal área poderia ter ajudado se fizesse isso. E não é mais apontando o dedo, é Não, colaborativo. para Que legal. melhoria do processo, né? Um playbook específico, né? Para lições aprendidas. Exato, já foi, né? Agora vamos resolver de vez, vamos olhar para a causa raiz. Né? E no conselho? Como que isso tá? Essa visão de que realmente cibersegurança precisa estar próximos de fraude, compliance. Eles estão vendo esse movimento ou ainda você acha que é algo extremamente distante? Para a instituição financeira que consegue tangibilizar mais a fraudes montantes maiores, eu acho que já tem uma discussão maior, mas ainda nos grandes bancos, os menores, isso eu acho que não está na pauta como deveria. Tem um desafio também desses profissionais se comunicarem da maneira adequada para conseguir construir essas pontes, terem mais entendimento do negócio, porque olha quantas coisas de negócio vocês comentaram aqui. Parte delas eu ainda não sei, porque eu não estou tão focado na parte financeira, mas é muito importante a gente ter para conseguir levar para frente. Outra coisa que eu sugiro também para os CISOs cara, faz um curso de storytelling. Como que você vai contar a sua história? Como que você vai engajar o conselheiro que está ali para ele não pegar o celular e já começar a olhar no primeiro minuto, né? Não tem como. E outra coisa, tem que ser vendedor, né? Antigamente a gente tinha vergonha de falar que era vendedor, lembra? Eu sou Não, você tem que vender o seu projeto, né? Se vender para a empresa, se vender para os outros pares também, para criar essas alianças, se posicionar. Então, acho que quando você vai, por exemplo, para
para a indústria, eles estão preocupados primeiro para ninguém morrer na planta, ninguém se machucar, atingir a meta de produção, margem operacional e depois ver o que vai fazer com relação a esse tema. Então, acho que está muito distante ainda, Edu. E tem um ponto que faz com que isso tenha uma tempestividade maior ou não, que é o fato de ser regulado. Os bancos têm essa necessidade, por isso serem um ambiente regulado, informações constantes ao Banco Central, eventos de cyber devem ser comunicados e etc. Então, por serem regulados, né, em seguradoras, enfim, isso faz com que o tema seja, Bom. de fato, mais relevante. Você tem a questão dos estatutários, dos bens que podem ficar indisponíveis desde o conselho, né? Então, o fato de termos a regulação, isso eu vejo que faz muita diferença. Sim. E, gente, não precisa ter regulamentação na sua área. Você tem que fazer isso porque é o certo a se fazer. Cibersegurança é uma responsabilidade de todos, desde o estagiário até o conselho. E isso é muito importante de ser dito, porque assim, não, lá o regulador não está pedindo, eu não vou fazer. Não é isso. Olha o valor percebido que a tua corporação hoje tem por esses investimentos feitos, né? E pode chegar até o ponto, de repente, você demitir cliente, né? Fala assim, olha, esse cliente aqui não está tendo as melhores práticas, Mas não é esse dinheiro que vai fazer a diferença para mim no final do ano. Esse meu valor percebido é muito mais importante. E isso tem que acontecer, Nicolas. Isso tem que acontecer. Desligar, que eu falo assim, cliente que não é bom, quando você olha para questões de compliance, que não estão, tem que ser desligado. É um pouco do que você falou, é diligência. E muito próprio regulador a gente fala, né? Quando você vai olhar as leis ali, as normas e tudo mais, pode gerar uma certa dúvida de como fazer, porque um faz de um jeito, o outro faz do outro. Mas o próprio regulador, quando vem analisar ou quando você vai fazer alguma coisa, o que ele quer entender de você é a sua diligência na execução do processo. O quanto você está sendo diligente. Você avaliou, beleza, eu tomei essa decisão, mas isso tá reportado, tá com ata, tem o aval, né, dos administradores aqui da empresa. E é uma provocação que a gente vem falando bastante, já teve uma conversa sobre isso, que é a questão de até que ponto os CISOs hoje estão responsabilizados. Bom ponto. O quanto o C do Chief, da palavra CISO, é de fato um Chief. Às vezes eu vejo muito temos CISO, colegas que são poucos, né? tô Pouquíssimos. falando. Cabe numa mão, talvez. E menos que tem responsabilidade fiduciária. Os dois têm, né? Eu tenho, Os dois. eu sou estatutário, É. tenho meu nome linkado à Unicad do Banco Central, então qualquer evento, o Banco Central, qualquer coisa, ele não vai, ele liga no meu celular, né? Então assim, os meus bens, Exatamente. tá junto. E é o que eu falo também, que é um pouco que traz papel e responsabilidade. Então assim, acho que o CISO também tem que se transformar dessa forma. Não adianta Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. responsabilidades. Não dá, né? Exatamente. Eu tenho que demitir ser isso. diligente, eu tenho que ser responsável para a sociedade, para os acionistas, para a empresa, para os colaboradores, porque quantas famílias estão ali, para mim, pra me proteger também. Então tem que ter um balanço muito Vocês importante. estão entendendo que a gente está falando de uma via de ambas, uma estrada de duas vias, de como quiser imaginar. Porque é o seguinte, nós vemos muitos CISOs reclamando no mercado de que, eu não tenho poder, eu não tenho conexão, eu não tenho acesso, eu não tenho nada. E eu quero estar no board, quero estar no C-Level, eu quero de fato que esse Chief me dê responsabilidades. Aí ao mesmo tempo você vê esse mesmo profissional, que ele não se move, ele não conversa com os lados, ele não se vende, ele não faz novos cursos, novas preparações, novos conhecimentos. Então, gente, para ter de fato, sendo o mais claro possível, direto e reto, para ter de fato uma cadeira onde você vai ser visto, você vai ser ouvido, escutado de forma efetiva, você tem que sair da sua zona de conforto. Total. Você tem que levantar a mão, você vai ter que tentar se movimentar dentro da sua própria empresa, você vai ter que entender sobre o seu próprio negócio. É o que a gente está querendo dizer. Se expor a situações desconfortáveis, né? Total. Então assim, mas eu não quero, igual o Thiago, ter acesso ali ao estatutário e se der algum problema vai ser meu nome. Sim, no final do dia você está cuidando da segurança da fraude de uma grande organização. Não vai ter muito o que fazer, de onde fugir. É simples assim. Responsabilidade, né? Cara, é responsabilidade, né? É responsabilidade. Parou, né? Não é mais 20 anos, 25. E Já passou, né? Faz bons tempos que nós já passamos essa idade de ficar ali no Techniquez
e falar que conseguiu fazer uma evasão ou proteger uma evasão. Ah, proteger aqui contra 5 milhões de tentativas de evasão. Mentira! Não é isso que você está olhando. Teve uma notícia que saiu que teve um banco que eles cortaram bônus dos executivos esse ano, alguma coisa assim. E quando você tem essa estrutura aonde eu não tenho toda essa responsabilidade, eu tenho uma meta frente a um bônus, que são alguns milhões na minha conta no final do ano, não estou dizendo que é todo mundo, mas tem pessoas que fecham os olhos, né? Há um cliente ali que parece que tem alguma coisa, mas está transacionando muito. Ah, vamos fazer um pouco de vista grossa. Então, quando você tem essa responsabilidade fiduciária, você tem que levantar a mão e tem que ter esse aparato de ambiente seguro para você levantar a mão. Exato. Dados, né? Isso. Do CISO buscar espaço, né? Você comentou a questão dele se vender. E tem que se vender mesmo, sensibilizando, né? Com fatos, dados. Não terrorismo. Só que ele tem que buscar o protagonismo, né? Muitas vezes eles ficam à parte, esperando que alguém o chame para falar. Ah, ele tem que buscar esse protagonismo, né? Então, ele tem que ter essa relevância dentro da instituição. Perfeito. E óbvio, cadeiras de riscos, auditoria, cadeiras de governança, eles têm que ter a noção que eles estão lá para falar o que ninguém quer ouvir, né? Não vai ficar contente de eu falar isso no conselho. Você tá lá exatamente para dizer o que tem que ser dito. Eles vão adorar. ou não. E eles já são pessoas, eles são conselheiros. Eles já estão esperando isso e eles querem sim sair da zona de conforto. Exato. Não mais alguém lá que vai lá passar a mãozinha nas costas, respeitar e acabou. Não. Fazer algo protocolar e tudo bem. Não, é E tem um ponto aqui, essa questão que eu mencionei do regulatório, mas tem uma coisa que a gente tem que considerar e fortemente, que é o risco reputacional. Seja uma empresa do ambiente regulado ou não, você pegar uma grande empresa de varejo e etc., para você destruir a sua reputação, de sair algo na mídia e etc., são segundos. Né? E para você resgatar essa credibilidade depois, é difícil. Então, você não faz isso porque você é estatutário e tem responsabilidades. Você faz porque para você resgatar algo nesse sentido depois, é muito difícil. E uma pergunta, por que o CISO tem tanta dificuldade, você acha que não é querer mostrar fragilidade, alguma coisa assim, de fazer essas alianças com a área de compliance, com a área de risco? Porque assim, se a área de compliance vem e aponta alguma coisa, isso já vai para o board e vai ajudar ele ter o investimento, as coisas acontecerem. Fazer uma aliança com a área de risco, como que você comunica o risco para o board? Olha aqui a minha cozinha, né? Como que a gente pode pegar e ter o mesmo alinhamento de conversa para chegar lá e ser melhor compreendido? É uma percepção minha ou tem essa dificuldade de fazer as alianças? Acho que tem muito apego na área. Eu acho que assim, É o dia a dia, né? é o dia a dia. Então, o que eu vejo, por exemplo, quando eu estava em cadeira de auditoria, eu apontava uma fragilidade, um apontamento para a área de segurança. A primeira coisa que a grande maioria tentava fazer é derrubar o apontamento. Não, isso não existe. Isso não acontece. Porque ele também não quer se expor. Entendi. Então, acho que tem CISOs e CISOs. Tinha CISO que virava, conversava comigo e falava, olha, eu tô com esses problemas aqui e tal. Já na hora da primeira reunião, ele já apontava, ele já fazia o que eu falo que é o seguinte, não tem que chegar uma área de risco, uma área de auditoria para levantar os riscos da sua área. Tenha a responsabilidade, faça o seu self-assessment e declare os seus riscos. Legal. Compartilhe os seus riscos com o mapa de risco, com as áreas de risco. Eu falo, olha, tô levantando a mão, eu tenho esses riscos, vou criar os planos de ações aqui. Muitos queriam tratar isso como velado, não queria mostrar fragilidades, porque tem um pouco do ego de que assim, eu sou o deus da segurança, nada vai acontecer comigo, eu tenho aqui tudo. Eu gastei muitos milhões de reais e eu preciso mostrar que esses milhões foram bem aplicados. Aí a auditoria chega lá e fala assim, legal, você gastou X milhões numa ferramenta de DLP e eu fiz um primeiro teste aqui e consegui vazar todos os dados. Sim. Aí você imagina o CISO, aí você leva um apontamento desse e pensa, poxa, você gastou tanto, você implementou tanto, você está nessa cadeira há 3 anos, aí um teste lá de auditoria conseguiu vazar, né, conseguiu comprometer tudo isso. Você imagina que ele vai ter que chegar lá depois num comitê de risco, apresentar plano, se defender e mostrar o plano de ação para que aquilo não aconteça. Muitos já levam isso e falam assim, não é, tenta tipo quebrar, é bem desafiador. Eu falo assim, uma reunião de fechamento de apontamento é bem desafiador, você já deve ter passado muito por isso. Mas o mais desafiador também é ele depois falar assim, ó, o que eu fiz aqui não foi efetivo. Faltou processos, Faltou governança. E aí essa comunicação é super importante, porque assim, o CISO também não é a bala de prata. Legal.
A gente tem pessoas, tem colaboradores, Ele é tem parte do processos, ele é processo. parte do processo. Ele pode acreditar que aquele processo está certo, mas ele também é difícil estar ali no dia a dia olhando se todas as regras técnicas. Ele tem um time para isso, mas ele também tem que ter testes, ele tem que olhar para o ambiente dele. E é o que eu falo, eu gosto muito dessa palavra, ele tem que ter diligência. Ele tem que saber e ele tem que informar. O que não pode é ele saber e não tratar. Um caso bem simples, né? Eu, às vezes, participo e ajudo de alguns M&As, né? E tudo mais. Principalmente de empresas que já tiveram comprometimentos. Aí eu estava um dia olhando, fazendo uma análise, a empresa tinha já reportado um incidente de segurança. Falei, beleza, reportou um incidente de segurança, tratou, resolveu, não sei o que lá. Eu falei assim, mas quais eram os seus processos? Por que você não detectou isso antes? Ah, não, já tinha feito pentest, já tinha feito tudo. Me mostra esse resultado de pentest. Tinha sido feito 6 meses atrás. O primeiro ponto era a fragilidade que foi explorada no ataque Não. de comprometimento e perda financeira. Eu falei, você recebeu um relatório há 6 meses atrás, o primeiro item era este. E eu tô falando de coisa simples, tá? Implementar um segundo fator de autenticação. A aplicação era suscetível, aquela... Não quero entrar no técnico aqui. Por que você não fez? Com o CEO tava falando. Aí ele... começa, né? Vai gaguejar. Pô, a área de segurança não me ajudou. Começa a querer achar, mas falei, cara, tá aqui, ó, você teve acesso ao relatório. Então, eu brinco e falo assim, a pior coisa que pode existir é você saber de um negócio, de um risco e negligenciar ele. Porque ele não era informado, ele não era... Tava assim, na gaveta. E tava no colo, né? Tava no colo, ele deixou a bola quicando 6 meses e perdeu milhões de reais porque ele não ativou um OTP. E pode ter acontecido que algum dos diretores, algum VP, falou assim, não quero duplo fator porque muda a minha experiência. A responsabilidade é, olha gente, isso aqui estava no relatório, isso aqui tem que ser feito, isso aqui foi reportado, que no final do dia, preciso nessa cadeira, muitas vezes a decisão não é dele. Não é Ele dele. tem que informar, a Tem que decisão informar. Alguém vai tomar o risco. é isso aí. Mas não é ele. Mas convenhamos aqui também num ponto que assim, quando o risco materializa, mesmo que ele informou, vai sobrar pro CISO. Perfeito. Isso é um ponto importante. É o que Legal. eu brinco e falo assim, entrega a famosa cartinha de risco pra alguém assinar. Cara, na boa, isso não funciona. Ela faz parte de um processo e é importante, assunção de risco, formalizar, tudo mais. Mas na hora que materializa, já não existe mais a propriedade, a materialidade daquele negócio, todo mundo vai voltar, mas você sabia? Aí o diretor que assinou, mas eu não sabia que esse poderia ser o impacto. Para isso que eu tenho uma área de segurança, para implementar guarda-reios, controles compensatórios. Que eu entendi que Você também sabe, você também sabia, por que você não monitorou de outra forma? E aí quem que vai, né? Não vou falar a palavra que eu pensei, mas quem vai ser o prejudicado nessa história? Sim, perfeito. E ele citou a diligência, né? Uma brincadeirinha. A diligência demonstrada para a instituição, na verdade, é uma atenuante da pena. Porque Bom ponto. é uma atenuante da pena. Porque se o Banco Central avaliar um processo que originou uma fraude, etc., e você não cumpriu os protocolos, você não foi diligente, a interpretação vai ser uma. Se você seguir os protocolos, né, o onboarding, etc., você não tem a responsabilidade de investigar. Você tem a responsabilidade de alertar. Então, você fez a sua diligência, identificou algo suspeito, comunicou o COAF, enfim, você fez o seu trabalho. O COAF vai depois cruzar CPFs e ver se esse cara está fazendo alguma coisa no mercado. Mas é um atenuante de pena. Você deixar de fazer o que deveria ter feito é um problema. E nessa questão do CISO também, eu vejo que, por ele ser muito técnico, ele já tem um problema de relacionamento, uma dificuldade de relacionamento. E ele acaba entrando muito no operacional. Só que o CISO, ele tem que ser muito estratégico. E ao avaliar a estratégia, ele tem que definir quais são as alianças necessárias. Obviamente, no primeiro momento, sine qua non, tecnologia, né? Eu não tenho como ter um CISO que não se relacione com tecnologia. É impossível, é inviável, né? Então ele tem que ter uma boa interlocução com tecnologia em todos os níveis. Ele tem que ter uma interlocução com compliance, com riscos, com controles internos, com a alta administração. Então, enquanto ele está no técnico, no operacional, discutindo com o time, e ele tem pessoas para isso,
ele deixa de pensar no estratégico. Quando deixa de pensar no estratégico, ele deixa de construir as alianças, né? E aí isso realmente gera uma dificuldade muito maior. Então é um exercício diário que o CISO tem, de fato, faz se É desenvolver. complexo e ele muito precisa, complexo. e ele precisa também ter suporte. Assim, é o que eu falei, não adianta a gente ver muito CISO sozinho também. Mas sem tem gente- time. vamos lá, Esse é outro Exa- ponto e assim, delicadíssimo. e a gente brinca, também fala assim, CISO o quê? CISO coordenador, CISO gerente, CISO gerente sênior, CISO diretor, ou especialista. Defina CISO, tanto que nos nossos grupos ali internos do CISO, a gente fala, tem vaga aqui para CISO júnior, tem aqui é o CISO coordenador, porque a palavra CISO também, ela, convenhamos, ela deu uma... ficou meio bagunçado, assim, Uma banalizada. o head, head. Então assim, Pandemia, tudo precisou, né? Ter os... exato, precisa ser aquela pessoa. Então a gente precisa também, as empresas também precisam entender isso, é uma informativa até para alta liderança. Precisa entender também o peso e a maturidade das pessoas que estão naquela cadeira. Como Mas se concorda que é o que vocês falaram, vocês três. Se enxergue, entenda onde você está e o que a sua companhia, a sua empresa, seu ambiente vai e pode proporcionar para você. Se você é um CISO, coordenador especialista, e entende que a sua figura ali dentro não é realmente um papel de peso e não vai ser nos próximos 3, 5 anos, não adianta você ficar querendo culpar, next. Ah, não, porque aqui é ruim. Gente, next, tá? Eu mencionei pra você quantos minutos de gravação que seríamos ali? 45, 40, já passamos os 65. Nossa. O papo tá 1h10. Eu falei que o papo ia ser bom e o negócio ia... A gente já chegou o quê? Na segunda pergunta? Não, cara, eu parei de ver. Eu parei de seguir as perguntas, porque assim, foram 2 lendo aqui, tá? Mas eu queria fazer uma última pergunta, até pra nós encerrarmos e não ficar algo até muito cansativo pra quem tá nos acompanhando. Se tiver cansativo, a culpa é do Nicolas. Não, pô, é problema. Isso é difícil, não. Vou ter que almoçar agora pra continuar isso. Mas é sério. Agora, voltando aqui. Vocês entendem, na minha percepção, é sim, tá? Que os próximos 5 anos, e daqui pra frente, vamos colocar assim, vai ser natural essa junção entre essas áreas, entre esses papéis e responsabilidades. E eu tô falando de CISOs executivos, diretores. Empresas que olham para isso de uma forma positiva. Acabou essa ideia de silos que a gente vê acontecendo hoje. A longo prazo, médio e longo prazo, vai ser uma coisa só? Sua visão? Começa com ele primeiro, que essa foi um pouquinho mais difícil aqui na minha visão. Deixa eu pensar. Eu acho que para o setor financeiro, sim. Perfeito. Vai depender do segmento. Vai depender do segmento. Então, e como a gente está falando de fraude, a gente fala muito de fraude sistêmica, de sistema nacional, né, financeiro nacional. O advento aí do Pix que aconteceu trouxe um grande peso, e eu acho que, de novo, infelizmente só na dor que às vezes muitos param para olhar. Eu acho que o setor financeiro, que tem uma maior regulamentação, eu acho que ele vai entrar e ele está fazendo esse movimento. Só que quando a gente fala de fraude, também tem outros submercados, né? E-commerce, tem muita fraude em e-commerce também. Tem muita fraude em vários outros modelos de negócio, né? Economia compartilhada, um monte de coisa. Eu acho que esses ainda, ou empresas que não são do segmento financeiro, não vai acontecer tão rápido assim. E tem um conceito do que a gente também está falando muito de segurança embedada, né? Como é que todo mundo hoje já espera que as coisas sejam seguras. Perfeito. Ninguém mais quer comprar segurança. Todo mundo quer comprar o produto seguro. O teu amigo dava o exemplo da energia elétrica. Na hora que você vai lá e pluga para carregar teu celular, você não pensa, né? Que tem uma hidrelétrica que gerou, que teve uma transmissão, né? Então, assim, as pessoas já vê a segurança hoje embarcada nas coisas. E para entregar essa experiência, manter a credibilidade do sistema, né, financeiro, porque ele falou da reputação. Imagine uma grande instituição ter um ataque e se olhar para sua conta não ter dinheiro, por mais que ela tenha solidez, e praticamente todas têm, porque o sistema é seguro, obriga, mas você olhar lá e falar assim, meu dinheiro sumiu aqui. E aí toda a sua vida tá lá. Não importa, é o que eu falo, não importa se é R$10 ou não importa se é 10 milhões de reais.
todo o dinheiro é importante para quem é dono daquele dinheiro. Isso aí, isso vem Esse é o atrelado àquela mensagem, né? Você vê lá que o dinheiro não tá na conta, e você tenta acessar de novo e tá lá, serviço indisponível temporariamente. A casa caiu, né? Então assim, Ele frio falar, ai, Jesus. então acho que assim, o setor financeiro aconteceu. E eu vi agora, após esse evento catastrófico, né? Acho que a gente tem que falar dessa forma. Sim. Criminoso, absurdo. Muitos CISOs e muitas empresas conectadas no sistema financeiro meio que acordando. Eu brinco e falei assim, nos últimos 2 meses, a minha agenda foi muito mais de conversar, porque na Doc a gente tem mais de 400 clientes conectados no sistema financeiro através da gente, por exemplo, que muitos meio que acordaram, meio que assim, tipo, ou por intermédio ali do conselho, do seu cara, assim, cara, como que é isso daí? Explica pra mim. Vai dar merda. Como é que tá Sou seguro palavrão, esse mas negócio? direto Meu dinheiro tá seguro? Então, e eu posso falar que assim, pouquíssimos conseguiu sentar na mesa e entender o que era uma conta bonção, uma conta PI, transitória do Pix, o que é o sistema do SPB, o sistema do SPI, todo o ecossistema financeiro entre as não sabe o que é uma resolução 6, não sabe o que é uma base DICT para consulta de chave Pix, para fraude, para tudo mais. E assim, eu não estou exigindo, não é uma exigência que todo mundo saiba, business, mas né? se você está no mercado financeiro, você precisa começar a entender mais. Aonde está o dinheiro, como eu guardo, como é que está a custódia, quais são os controles de tesouraria para proteger a conta bolsão, caso, né, seja desmobilizado. E aí agora parece que todo mundo despertou. E isso não acontece da noite pro dia. Isso leva tempo. Eu estou falando de 3 anos, você está falando aqui também de alguns anos. A gente não vai elevar a segurança da noite pro dia, nem com um caralhaço de milhões de reais. Me desculpa, ó, nós estamos considerado um dos maiores eventos. É o maior evento de cibersegurança da América Latina. Perfeito, ponto final. Falaram de 10 a 15, 16 mil pessoas que passariam Deixou de ser um evento, é um congresso já, virou um congresso. congresso, né, nesses 3 dias. Ouso dizer que ontem, pelo menos conversando com o meu time aqui, nós tivemos aí mais de 700 visitas aqui no stand. Nós não conversamos com ninguém de fraude. Ninguém de fraude passou para perguntar e entender. Naquele evento do Tentáculos, na Polícia Federal, Só tinha fraude e pouco segurança. de segurança estava eu e acho que Daikoval e mais um. E eu? Você não. Claro, mas entendeu? Nós estamos falando ali de 3 pessoas. E a Pessoas. E eu fiz a mesma palestra do Tentáculos aqui, tá? Ontem. E aí você lembra que eu começo a palestra e falo assim, quem aqui no Tentáculos, eu falei assim, quem aqui é de fraude? Todo mundo levantou a mão. Quem aqui é de segurança? Meia dúzia levantou a mão. Eu falei, já estamos errados. Ótimo. A fraude e segurança é a mesma coisa, porque a segurança tem que proteger para não acontecer a Perguntou fraude. aqui ontem. Aí eu perguntei aqui, E aí, o quantos? contrário, quem aqui é de segurança? A sala inteira levantou a mão. Quem aqui é de fraude? Só o Colossi, nosso amigo. Só ele. Olha, ele levantou a mão, brincando assim, tipo, levantou Olha a isso. mão. É. Só ele. E o que também é CISO, Sim. prevenção, né? Trabalha aí num outro grande banco. Só ele levantou a mão. Falei. Aí eu fui. Porque é parte da cultura, né? E aí a gente tem que sempre pregar isso. A gente não fala que todo mundo é responsável pela segurança. Exato. Hoje, assim, todo mundo é responsável pela segurança, pela prevenção à fraude, né? Reportar situações estranhas, ações de colaboradores pares que estão fazendo ações erradas porque pode estar comprometendo a segurança. Sabe e a onde tem um outro fraude. silo que a gente tem que acabar com isso agora? É o pessoal de conscientização. O evento do Rodrigo Jorge lá, do Human Risk, vocês patrocinaram também, tem um monte de gente que eu nunca vi na vida. E olha que eu acho que eu conheço gente. A Juliana estava com a gente ontem aqui. Exato, assim, A da Gil, que é ela tá há focada- mais tempo, mas tem tanta gente nova que tá nesse mundo que, né, pode ajudar de maneira cross, né? A fraude corporativamente, cibersegurança. Eu senti um grande gap. Então, minha resposta bem direta. Eu acho que para o sistema financeiro isso vai acontecer, mas não tão rápido, porque tem aspectos culturais que precisam ser vencidos, tipo uma área de prevenção e uma área de segurança, e como é que você ou saca um ou coloca os dois juntos e coloca um em cima, Perfeito. e aí tem cada um querendo cuidar do seu quadrado, né? E natural do ser humano ali querer proteger o seu espaço. Então isso demora um pouco mais. E para os outros segmentos, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho, ou eles vão esperar que o sistema Obrigue. não que obrigue, ou ele acredita às vezes que aquilo está embarcado e ele não precisa se preocupar. Boa colocação. Felipe, sua opinião. Sem me alongar, eu concordo, eu tenho essa mesma visão.
E movimentos mais bruscos virão pela dor. Infelizmente. E sempre, né? Infelizmente, né? Infelizmente virá pela dor. E tem um outro ponto, a gente focou muito a questão da responsabilidade corporativa, né? O que as empresas deveriam fazer, o que o CISO deveria, como ele deveria atuar. Mas tem uma coisa importante que a gente tem que mencionar também, que é a diligência do usuário, né? Eu, cliente, pessoa física, eu sou diligente com a minha senha, da forma como eu acesso, aonde eu acesso. Eu tô lá no shopping, encostado em algum lugar, tô lá acessando, ou eu deixo lá. Outro dia eu andando, fazendo uma caminhada por aí, o rapaz foi assaltado na minha frente e levaram o celular. O cara desesperado, pô, minha conta do banco. Falei, pô, mas você não tem a proteção lá? Não, ficava tudo aberto. Falei, porra, Aí você tá pedindo. me ajuda que eu te ajudo também, né? Então deixa eu. Quer ligar pra sua mãe? Não sei o quê. Puta, eu não sei o telefone dela tava gravado no. Então, assim, qual que é a diligência, né, nossa enquanto usuário, ou até mesmo o cara chão de fábrica, né, o cara base da pirâmide, está sendo diligente também com as atividades dele, né? Então tem a questão de você ter a Ferrari, mas tem também a necessidade de você ter um piloto bem preparado. Porque não adianta só você investir na ferramenta se você não usufruir de todas as funcionalidades que ela te oferece e você não ter pessoas qualificadas para isso, né? Num primeiro momento, quando eu assumi essa responsabilidade também por cyber, a presidente do conselho me questionou quanto a quais os aspectos, os fatores críticos de sucesso, né? Eu citei 3. A questão de ferramentas adequadas, qualificação de pessoas e reza. Aí ficou Fez preocupado, parte também. porque assim, você tem que ter também realmente esse fator, tem que ter isso muito bem integrado, né? Ah, não, tô a ferramenta aqui, mas o CISO, ele é júnior, ele é pleno, ele é sênior, ele tá preparado para dirigir essa Ferrari? Ele tem pessoas preparadas no time É para isso. fazer dar esse suporte? Então tudo isso realmente acabam fazendo uma grande diferença. Não. Bom, Eu acho que vai piorar muito até melhorar. Porque mesmo isso que você falou, você tem boas ferramentas, às vezes a ferramenta lá por um problema de governança de processo gera um impacto do outro lado. Os atacantes, eles são muito inteligentes, é um business, né? Em vez de atacar uma empresa de cada vez, ele vai buscar pegar um sistema que é utilizado por mais empresas e chegar nesse risco sistêmico. Quando eu estava lá na Nozomi, a gente olhava muito a parte de infraestrutura crítica, né? Quando você foi lá e pegou Aí uma que entra. concessão, você investiu bilhões ali na frente. Quando depois de 10, 15 anos você começa a ter uma margem boa, distribuir dividendos, alguém chega e fala que você tem que investir mais, então o regulador também, de alguma maneira, fala, cara, você vai abater imposto? Você vai deixar repassar? Então, assim, não pode ser um intervencionismo ingênuo. A gente tem que entender, sim, né, que para melhorar depende de outras coisas também. E da, por exemplo, a iniciativa privada. Tá, eu vou colocar mais investimentos em cibersegurança. Meu produto vai ficar mais caro. Ah, então eu não vou fazer. Mas por que não você investe sim, também investe em comunicação para chegar nesse valor percebido que vocês chegaram? Mas é que dá trabalho. São poucas pessoas que têm, né, sabe, esse ímpeto de arregaçar as mangas e encarar esse problema e o desafio do projeto. Na margem. E falando um pouco da minha experiência como auditor, né? Muitas vezes você via que quando você fazia uma avaliação de um processo end-to-end, o problema não estava nas áreas específicas, né? Não estava na área de operações, não estava na contabilidade. O problema, os grandes problemas e riscos estavam entre áreas, os gaps que você tinha na passagem de bastão. E quando você sofre uma fraude, o fraudador ele entrou no seu ambiente e está avaliando o ambiente. Ele está buscando onde está a fragilidade. Então, tem muito do cada um está fazendo o seu, mas no end-to-end você vê que tem várias fragilidades irrelevantes, né? Então, Felipão, importante. quanto tempo? 80 minutinhos. 1 hora e 20 minutos. Olha, De uma conversa de altíssimo nível. não dava pra continuar aqui. Ia ter mais tudo não, aqui. ia ter. Tô falando que tem que continuar agora no almoço. É verdade. Gente, então, acho que a conclusão que nós estamos aqui é a convergência é necessária. Ah, minha área não tem fraude, minha empresa, meu segmento não tem muito fraude, eu sou mais indústria. A sua convergência tem que acontecer sim com a área de OT, de TA. Você olha para a segurança só em TI. Ou quanto também pagamentos fraudulentos o pessoal do financeiro está fazendo, que estão se passando por outras pessoas. Isso não é só no financeiro, é qualquer indústria. Aham. Muito espaço. É. Tem Então, muito. quando a gente fala dessa parte de realmente fazer essa convergência, não é só entre fraude
estamos falando entre riscos, estamos falando entre outras áreas para você, de fato, conseguir agregar valor pro negócio e aí sim ter ali acesso ao tão desejado Olimpo, né? Famoso cadeira dos executivos para você poder agregar valor de fato e não só levar vulnerabilidades e incidentes que nem aconteceram, tá? Então, que conversa incrível, sem palavras, de verdade. Em altíssimo nível aqui encerramos essa trilogia desse episódio tão especial que foi o nosso 100º episódio gravado aqui dentro do MindSec. Então, 3 episódios gravados para vocês com toda essa junção de conhecimento dos últimos, adquirido nos últimos 6 anos. De fato, só agradecer também a todos os participantes, a vocês que nos acompanham, porque isso de fato é feito para vocês. Agradecer aqui, né, aos meus... co-apresentadores, né? Não são nem convidados. Boa. Eu fiz algumas perguntinhas e fiquei quieto. Deixei vocês levarem aqui a conversa. E, de fato, Tiagão, Nick, Felite, obrigado pelo tempo de vocês. 1h20 disponibilizado dentro de um evento. Eu sei que também é bem corrido. Então, no fundo do coração, agradecer vocês, tá? A gente está lisonjeado de estar aqui, né? E que a gente possa ter mais essas trocas. Às vezes são conversas difíceis, a gente tem que colocar alguns pontos que são importantes, mas acho que é por aí que a gente acaba evoluindo mesmo. Parabéns, Redcast, mais de 100. Parabéns, Red Belt, por mais 20, 30. Esse, Deus quiser. Sinta tu rolo. Obrigado, parabéns pelo evento, assim, perfeito, impecável, é muito bom estar aqui. Eu acho que a gente não tem que parar, tem que falar mais sobre isso. Falar um pouquinho mais sobre casos reais, né? Trocar, acho que tem muito espaço ainda pra gente poder ajudar todo mundo. Demais. Obrigado. Obrigado, Edu. Obrigado, Red Belt. Obrigado, amigos, aí pelo papo. E pode ter certeza que essas conversas elas são alimentadas, ou foram alimentadas por muita dor, né? Muita dor. É isso, Nós saímos até bastante agora. conhecimento. Cabelo branco só nós vamos falar. Com certeza. Mas eu acho que ele tá pintando, não tá não? O cara numa área dessa, pô, cabelo branco, tem alguma coisa estranha. Eu acho que o Edu, então, nem se fala. Cresci em 2000, 4.2, né? Genética. Graças a Deus, né? Foi pura sorte. Gente, obrigado novamente. Obrigado. E até a próxima, viu? Um grande abraço. Redcast.